Bom, gente, vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre anatomia e fisiologia básica do apêndice, né? O que é exatamente o apêndice vermiforme? O apêndice no feto, ele é um divertículo cônico na base do seco, mas à medida que o feto cresce, a criança depois, posteriormente, também cresce, ele vai se localizando posteriormente e lateralmente mais à esquerda, né? Ficando geralmente com esse aspecto que a gente está observando aqui. O apêndice ele pode ser identificado durante a cirurgia pela convergência das tênias colônicas. Às vezes, no campo operatório, você não visualiza de cara o apêndice, mas seguindo as tênias colônicas, você vai chegar nele, porque elas convergem para a base do apêndice. Okay? Ninguém sabe ao certo qual é a função fisiológica do apêndice, se é que ele tem alguma função na vida adulta. Provavelmente, na criança, né, e no feto também, ele participa de alguma forma importante da formação do sistema linfático, das células de defesa, porque a mucosa do apêndice nas crianças pequenas é repleta de folículos linfóides. Folículos que podem aumentar de tamanho, que podem originar células de defesa que depois vão circular no corpo e vão constituir células de memória. No adulto parece que ele não exerce mais essa função. Tanto que é muito comum que ao longo da infância e adolescência o apêndice atrofie, né, ficando quase que um vestígio do apêndice em muitos indivíduos. Então, ele parece ter alguma função fisiológica no feto e na criança pequena, mas no adulto ele só serve para dar problema mesmo. Ok? A gente identifica a presença do apêndice num quadro suspeito de apendicite aguda através da presença de dor e hipersensibilidade no famoso ponto de McBurney, né, que consiste na junção entre o terço lateral com os 2 terços mediais de uma linha imaginária traçada entre a espinha ilíaca anterosuperior e o umbigo do paciente. Né, aquele pontinho específico ali é chamado de ponto de McBurney, que é geralmente onde o apêndice vai doer quando estiver inflamado. Okay? O apêndice ele pode apresentar variações anatômicas, localizando-se em outros lugares. Ele pode ser mais posterior, quando é chamado de retrocecal, ele pode ser mais anterior, quando é chamado de antesecal, ou ele pode estar solto, né, porque o colo seco pode ter um meso muito comprido ou estarem soltos dentro da barriga do paciente, localizando-se virtualmente em qualquer ponto da cavidade abdominal. Mas o clássico mesmo, para a maioria dos indivíduos, é a localização exatamente no ponto de McBurney. Daí ter esse epônimo, essa especificação para isso. Quando o paciente se queixa de dor abdominal, com dor localizada ali ou que localiza ali, e hipersensibilidade nesse ponto, nós temos um achado bastante específico para pensarmos em apendicite aguda. Ok? Como é que é a fisiopatologia da apendicite aguda? Né? O apêndice vermiforme ele é um órgão tubular, né? Ele tem um lúmen dentro dele, né? Revestido pela mesma mucosa que existe no colo. A fisiopatologia da apendicite envolve inicialmente um processo obstrutivo do lúmen apendicular. E diversos fatores podem levar a isso. Né? O clássico ascaris, que penetra no lúmen apendicular, causando obstrução. Uma neoplasia, como um adenocarcinoma, um tumor carcinoide, pode causar obstrução. Na criança pequena, que ainda tem muito tecido linfóide, muito folículo linfóide, uma infecção generalizada qualquer, como uma virose, pode levar a uma hiperplasia linfóide na mucosa que obstrui o lúmen apendicular, ou como a gente pode observar em até 10% dos indivíduos, que é a causa mais clássica de apendicite aguda, a obstrução por um fecalito, né, uma concreção de material fecal que se aloja dentro do lúmen apendicular, promovendo a sua obstrução. Quando o lúmen apendicular é obstruído, a mucosa do apêndice continua produzindo as suas secreções, né? E isso vai gerar um acúmulo de material no lúmen que vai distender o órgão. Okay? Então, essa distensão do lúmen apendicular, ela ocasiona um aumento de pressão, né? E ela vem acompanhada, evidentemente, de proliferação bacteriana naquele material estagnado. A proliferação bacteriana inflama a parede do apêndice e com a distensão progressiva e aumento de pressão, né, como a gente pode observar nesse apêndice aqui bastante edemaciado, vão gerar, né, em torno de 12 horas de evolução, uma diminuição do suprimento arterial para a parede do apêndice, né, que se não for, que por ser progressiva, inevitavelmente vai evoluir
para um quadro de necrose da parede, com perfuração, com gangrena e perfuração, cerca de 24 a 48 horas depois. Ok? Então, há um bloqueio do lumen apendicular, um acúmulo de material ali dentro, proliferação bacteriana, distensão, inflamação e diminuição do suprimento arterial. Né? A necrose da parede do apêndice, gangrena, e o quadro evolui com perfuração em 24, 48 horas. Okay? Essa é a história natural da apendicite aguda. Né? Todos os pacientes com apendicite aguda, se não forem tratados logo, vão inevitavelmente evoluir para isso. E quando a perfuração acontece, né, ela pode ser prontamente bloqueada pelos órgãos adjacentes ou pelo meso, né, pelo omento, melhor dizendo, desculpa, pelo meso, pelo omento ou epíplon, o que vai gerar a formação de um abscesso na fossa ilíaca direita. Né? Ou vai ser uma perfuração não contida, não bloqueada, que vai resultar numa peritonite difusa, um quadro extremamente grave. Né? E o paciente faz choque tóxico, evolui para óbito por conta da presença de pus e material fecal dentro da cavidade abdominal. As manifestações clínicas, elas também seguem um curso evolutivo bastante estereotipado e previsível. Né? Nesse momento aqui, em que a gente tem apenas a distensão progressiva e a inflamação progressiva do apêndice, o quadro costuma ser de uma dor abdominal vaga, né? Uma dor abdominal referida, chamada de dor visceral, que, no caso da apendicite, costuma se manifestar na região periumbilical ou mesogástrica. Né? Então, nas primeiras 12 horas do quadro, o paciente se queixa de um desconforto abdominal progressivo, constante, né, e progressivo, de distribuição periumbilical, às vezes mal definida, às vezes mesogástrica, uma dor esquisita, né, mas que tipicamente localiza, né, após 24 a 48 horas na fossa ilíaca direita, né, e passa a ser acompanhada de sinais de franca irritação peritoneal, como sinal de Bloomberg, que é a dor, a exacerbação da dor, a descompressão do abdômen. Né? É claro que hoje em dia você não precisa ficar apertando a barriga do cara e soltando ela com força para ele urrar de dor e pular até o teto. Né? A gente pode pesquisar esse tipo de manifestação realizando o sinal de mini Bloomberg, né? Que em vez de apertar e soltar rápido a barriga do doente, você faz uma percussão sobre a fossa ilíaca direita dele. Né? Vai ter o mesmo significado, porque quando você percute, né, você faz o quê? Você movimenta o peritônio parietal. Né? Você bate o peritônio parietal, desce, quando você tira o dedo, o peritônio parietal sobe rápido. Então é uma forma atenuada de pesquisar o sinal de Bloomberg. É chamado de mini Bloomberg. Né? Tem o mesmo significado que o Bloomberg, porém causa menos sofrimento para o seu paciente. O fato é que um paciente com dor abdominal aguda, persistente, mal localizada, periumbilical, mesogástrica, né, que em questão de algumas horas localiza na fossa ilíaca direita e passa a ser acompanhada de irritação peritoneal, é um dado bastante característico de apendicite aguda. Na realidade, isso é diagnóstico de apendicite aguda. Não importa o resultado de qualquer exame complementar que você faça. Né? Se os resultados forem positivos, beleza, confirma a sua hipótese diagnóstica. Se os resultados forem negativos, você não descarta a possibilidade de apendicite aguda, porque esse padrão evolutivo da dor, a literatura demonstrou ser altamente específico, ter um alto valor preditivo positivo. Pelo fato da fisiopatologia da apendicite aguda ser previsível. Né? Ela evolui através dessas etapas e a dor acompanha. Okay? Então a gente tem que identificar o paciente antes que ele evolua para isso aqui, para perfuração, complicando com abscesso ou mesmo com peritonite difusa. Então, no quadro clínico de um paciente com apendicite aguda, ele começa com uma dor em mesogastro, periumbilical, que localiza na fossa ilíaca direita. E, além disso, ele tem alguns comemorativos inespecíficos. Ele costuma ter inicialmente uma anorexia, que depois evolui para náusea e vômito. Né? Ele tem, na vigência de uma apendicite não complicada, uma febre baixa, girando em torno de 37,8, 37,9, e ele pode ter um pouquinho de diarreia também. Okay? É comum que o paciente tenha vontade de evacuar, mas não saia nada. Mas, eventualmente, pode acontecer diarreia. De tudo isso aqui, o mais importante é o padrão evolutivo da dor. Né? Eu volto a frisar isso. O padrão evolutivo da dor na apendicite aguda tem um alto valor preditivo positivo. Okay? Quando o paciente complica, né, a gente percebe uma massa palpável
na fossa ilíaca direita. E diante de uma massa palpável num quadro sugestivo de apendicite, a gente fica na dúvida se é um plastrão ou se é um abscesso, né? O fato é que se houver peritonite difusa, não costuma haver dúvida. O paciente faz uma dor generalizada, com irritação peritoneal generalizada, não apenas no ponto de McBurney, né? O sinal de Bloomberg é difuso, e ele faz um quadro tóxico sistêmico que evolui para falência de múltiplos órgãos. Okay? O plastrão e o abscesso eles aparecem como massa palpável, mas a peritonite difusa geralmente se manifesta com o quadro clássico de dor abdominal com irritação peritoneal difusa e abdômen em tábua. O exame físico também costuma ser de grande auxílio no diagnóstico clínico de apendicite aguda. Primeiramente, a gente sabe que pelo fato de o peritônio parietal na fossa ilíaca direita estar inflamado, qualquer movimentação desse peritônio vai desencadear a dor. Então o paciente, para evitar que essa movimentação aconteça, ele assume uma posição antálgica, né? Uma posição em que ele mexe o mínimo possível aquela região inflamada e evita desse modo a ocorrência de dor. Ele também vai ter defesa voluntária com contração da musculatura abdominal e hipersensibilidade na fossa ilíaca direita quando você tentar palpar o abdômen dele. Mas o que é interessante aqui, que cai muito em prova, são os sinais clássicos do exame físico, né? Todos eles tendo o mesmo significado, né? Todos eles elucidam a existência de inflamação no peritônio parietal da fossa ilíaca direita. E existem diversos sinais clássicos de apendicite aguda, eu vou comentar apenas sobre os principais que caem em prova, né? O sinal de Bloomberg, que eu já falei, que é a descompressão dolorosa. No caso aqui, o Bloomberg é pesquisado em cima do ponto de McBurney, que é o ponto de referência na superfície do abdômen para localizar o apêndice. Se você comprimir o abdômen do paciente ali e soltar rapidamente e ele urrar de dor, isso é um sinal de que o peritônio parietal está inflamado por conta de um apêndice inflamado. Para poupar o paciente desse sofrimento, você pode fazer o mini Bloomberg, né? Desencadear a dor, a descompressão, fazendo apenas percussão na parede do abdômen do paciente. É mais confortável para ele. Okay? Existe também o sinal de Hovsing, em que você desencadeia a dor na fossa ilíaca direita, comprimindo a fossa ilíaca esquerda. Qual é a lógica por trás disso? Quando você comprime a fossa ilíaca esquerda, você produz um movimento retrógrado das fezes e dos gases que estão armazenados no reto sigmoide do paciente, né? E esse movimento retrógrado se direciona no sentido do seco, né? O seco distende, se movimenta e movimenta consigo o apêndice. O apêndice inflamado encosta na superfície do peritônio parietal inflamado e isso causa dor, desencadeia dor no paciente. É o clássico sinal de Hovsing. O sinal de Dunphy é aquele em que o paciente tosse e sente dor na fossa ilíaca direita. Isso acontece porque no ato da tosse há um aumento súbito da pressão intraabdominal. Ele contrai a musculatura do abdômen, né? Ele mobiliza o peritônio parietal inflamado, o apêndice também é mobilizado. Nessa mobilização das estruturas inflamadas desencadeia um picozinho de dor. No sinal de Lenander, ou dissociação axilo-retal de temperatura, a gente mede a temperatura em dois locais, na axila e no reto do paciente. Uma diferença maior que 1 grau centígrado, né, entre a temperatura retal e a temperatura axilar é chamada sinal de Lenander, o que não é exclusivo de apendicite aguda, mas nos mostra a existência de um processo inflamatório intraabdominal. Outras patologias inflamatórias focais dos intestinos também produzem o sinal de Lenander, mas no contexto apropriado, esse sinal corrobora o diagnóstico clínico de apendicite aguda. O sinal do obturador é pesquisado colocando o paciente em decúbito dorsal e fletindo a coxa dele ao nível do quadril. Então você vai fazer depois uma rotação interna da coxa com uma rotação externa da perna. Você vai forçar as estruturas na fossa ilíaca direita, né, principalmente a musculatura obturatória, né, e vai mover ali aquele peritônio inflamado, desencadeando dor no paciente, né, a mesma dor que ele estava referindo na sua fossa ilíaca direita. Por fim, não podemos deixar de falar do sinal do Psoas, né, que é um sinal bastante importante e fácil de ser pesquisado na suspeita de apendicite. Você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, né, com a perna direita por cima, e com o membro inferior direito estendido,
você faz a extensão da articulação do quadril, né? Isso vai esticar a parede abdominal, né? Vai esticar o músculo psoas, que, portanto, vai encostar no apêndice inflamado e vai desencadear a dor, ok? Esse sinal é muito importante quando a gente pensa na possibilidade de apêndice retrocecal, que é um apêndice que está em contato com o músculo psoas. Então, o músculo psoas inflamado vai exacerbar, vai ter a sua dor exacerbada quando você faz essa movimentação entre ele e o apêndice que está ali, ok? Esses são os sinais mais importantes que mais caem em prova, né, para corroborar o diagnóstico clínico de apendicite aguda. Então, a confirmação do diagnóstico de apendicite aguda, ela pode ser feita, na imensa maioria das vezes, apenas com dados clínicos, ok? O diagnóstico de apendicite é um diagnóstico essencialmente clínico. Os exames complementares sempre são solicitados para servir de base no acompanhamento do paciente e não propriamente para o diagnóstico da condição. A gente solicita exames complementares se houver dúvida, ok? Se houver dúvida com relação ao diagnóstico clínico de apendicite aguda. Sendo os principais o laboratório básico, o EAS, né, que pode mostrar piúria ou hematúria quando um apêndice encosta no ureter ou mesmo na bexiga do paciente, exames de imagem como ultrassom e tomografia computadorizada com contraste. Né, as situações na prática médica em que se costuma ter dúvida a respeito do diagnóstico de apendicite aguda são essas aqui, ó. São os extremos de idade, são as mulheres principalmente obesas e principalmente as gestantes, né, condições que modificam características ali abdominais que podem não se manifestar da forma tradicional que a apendicite aguda é descrita. Os extremos de idade, né, eles podem não ter todos aqueles sintomas clássicos e por isso o diagnóstico é mais difícil, costuma ser tardio. A chance de um idoso receber o diagnóstico com apêndice já perfurado e já complicado é de quase 50%. Então, pessoas com mais de 50 anos de idade têm dificuldade em receber um diagnóstico de apendicite, costuma ser tardio. Assim como as crianças com menos de 10 anos, né, principalmente as crianças muito pequenas, que não conseguem referir a dor na fossa ilíaca direita, que no exame físico podem não ter tanta irritação peritoneal, então é um diagnóstico mais complicado. E na gestante, é claro, o quadro típico de apendicite é igual a de qualquer outro paciente, mas à medida em que a gestação avança, o útero gravídico pode empurrar o apêndice para cima, na direção do quadrante superior direito do abdômen. Então, os quadros de apendicite aguda em gestantes, e lembrando que a apendicite aguda é a principal patologia cirúrgica não obstétrica na gestação, correto? Eles podem simular uma colecistite aguda ou uma úlcera perfurada, pelo fato da irritação peritoneal ser observada no quadrante superior direito. Okay? Casos de dúvida são os casos que mais se beneficiam da realização de exames complementares para estabelecimento do diagnóstico. Para todas as outras situações, o diagnóstico é essencialmente clínico e não depende de qualquer exame. Como eu já falei, né, aquele padrão de evolução da dor, que passa de uma dor periumbilical difusa persistente, em questão de 12 horas, para uma dor localizada em fossa ilíaca direita, né, com irritação peritoneal associada, esse padrão tem alto valor preditivo positivo. Diante disso, você está autorizado a partir para o tratamento, independentemente de qualquer exame complementar. Os exames complementares podem ser realizados, né? Se positivo, beleza, corrobora o diagnóstico. Mas se negativo, diante daquela forte suspeita clínica, eles não descartam a possibilidade de apendicite. Então você não pode deixar de operar o paciente, porque uma apendicite não operada é uma apendicite que vai complicar, ok? Então olha aqui alguns exemplos, né, do aspecto do apêndice inflamado em exames de imagem. A gente está vendo aqui uma ultrassonografia com o famoso sinal do alvo, né, um corte sagital do apêndice que mostra a presença de um grande edema, um grande acúmulo de líquido periapendicular com o espessamento da parede do apêndice, né, e um lúmen distendido, repleto de material. Em cima a gente tem uma fase mais inicial e abaixo uma fase mais avançada, né, com essas múltiplas camadas concêntricas de hiperdensidade, né, refletindo aí a parede e o edema entremeado. Okay? Então, o Doppler mostra para a gente que aquilo ali tem vascularização, né, que tem um prejuízo, na verdade, da perfusão do apêndice. No caso aqui, a gente está vendo a fase de bloqueio venoso ainda, né, onde o azul é o fluxo venoso.
o bloqueio venoso é a primeira etapa de formação da isquemia apendicular, né? O aumento da cavidade do apêndice, da pressão na parede, fecha primeiro as veias e depois, no segundo momento, fecha as artérias. Então, a gente está flagrando aqui com o Doppler a evolução desse processo. Já tem uma deficiência de drenagem venosa do apêndice, por isso ele está tão inflamado, tão edemaciado, né, assim, e está com o sinal do alvo, como a gente já viu. Aqui um corte longitudinal do apêndice, né, um diâmetro bastante aumentado, por definição um diâmetro maior que 7 milímetros, permite o diagnóstico de um bloqueio apendicular e, no contexto apropriado, confirma a existência de apendicite aguda. Okay? Na tomografia, a gente pode observar o fecalito, né, a concreção de material fecal obstruindo o lume apendicular, o Czinho ali é o cólon ascendente do paciente. Ou a gente pode observar já as consequências da inflamação apendicular, tal qual no exame de ultrassonografia, a gente está vendo aqui um lume apendicular distendido, né, uma hipercaptação de contraste na parede, por conta da inflamação que está ocorrendo ali, e o aumento do líquido periapendicular, mostrando que esse apêndice está inflamado. Se depois de tudo isso, né, você ainda está na dúvida, você tem um quadro clínico que pode ser apendicite, mas os exames complementares não esclareceram esse diagnóstico, você trata, ok? Você trata porque a apendicite tem uma história natural previsível e ela vai complicar se não for tratada logo. Então, de um modo geral, a gente não perde muito tempo quando a apendicite é uma hipótese considerável. A gente já manda o paciente para a cirurgia e já resolve logo o problema. Como é que é o tratamento da apendicite, né? É um tratamento que é sempre cirúrgico, preferencialmente cirúrgico, através da realização de uma apendicectomia, que pode ser aberta, tradicional, laparotômica, ou pode ser videolaparoscópica. A gente define, né, a abordagem cirúrgica da apendicite aguda em função do tempo de apresentação do paciente, porque como a doença tem uma história natural previsível, o tempo desde o início dos sintomas é um marcador fidedigno da existência ou não de complicações. Então, uma apendicite precoce, né, com menos de 48 horas de evolução, ou seja, com uma baixa probabilidade de ter evoluído para gangrena e perfuração, né, em que a gente comprovadamente não encontra indícios de complicação da apendicite, ela deve ser tratada com antibiótico terapia, né, iniciada de imediato e mantida por até 48 horas depois, né, pós-operatório, com apendicectomia imediata. Né, a gente faz a cirurgia e tira o apêndice do paciente. Se o paciente se apresentar tardiamente, existe uma chance razoável dele ter complicado essa apendicite. Né, e aí é obrigatório realizar exames de imagem, como ultrassonografia e TC de abdômen, para a gente verificar se tem ou não um abscesso. Se ele tiver peritonite difusa, a gente identifica pelo exame físico. Mas, às vezes, ele não tem peritonite difusa. Tem aquela massa na fossa ilíaca direita, que você não sabe se é um plastrão ou um abscesso. Então, tem que fazer exame de imagem no paciente. Okay? Se o exame não revelar a presença de abscesso, a gente faz apenas a apendicectomia, exatamente como no tratamento da apendicite precoce, né? Antibiótico por 24 a 48 horas, apendicectomia imediata. Se existir abscesso, a conduta depende do tamanho desse abscesso. Abscessos pequenos com menos de 4 centímetros são tratados com antibiótico terapia por 7 a 10 dias e realização da cirurgia 6 a 8 semanas depois. Okay? Um abscesso pequeno, não vale a pena a gente tentar drenar, porque a chance de insucesso vai ser grande. Então, a gente trata com antibiótico terapia, que é comprovadamente eficaz em promover a reabsorção desse abscesso e opera 6 a 8 semanas depois, quando o processo inflamatório já estiver esfriado. Se o abscesso for grande, for facilmente drenável, tiver mais de 4 centímetros de diâmetro, a gente faz a drenagem, de preferência percutânea, né, guiada por TC ou ultrassonografia, faz o mesmo esquema antimicrobiano no paciente, né, 7 a 10 dias, faz uma colono 2 a 4 semanas depois e opera em 6 a 8 semanas. Okay? O objetivo da colono aqui é verificar se não existe uma neoplasia no seco, se não existe uma neoplasia no colo direito que tenha justificado aí o surgimento não só da própria apendicite por obstrução do lumen apendicular, mas também da própria perfuração. Né? Uma lesão neoplásica no seco pode perfurar também e justificar o surgimento de um abscesso.
Algumas observações cirúrgicas merecem ser feitas aqui, né? Existem, na abordagem cirúrgica tradicional laparotômica, 3 possibilidades de acesso cirúrgico do paciente, né? A gente pode fazer a clássica incisão de Davis-Hocking, que é uma incisão paralela, realizada sobre o ponto de McBurney, ou pode fazer a incisão de MacArthur-McBurney, que é uma incisão oblíqua, realizada sobre o ponto de McBurney. Existe ainda a incisão de Jalaguier, que é menos utilizada, né, que é uma incisão perpendicular ao bordo lateral do músculo reto abdominal, ao nível ali do ponto de McBurney também. Das complicações pós-operatórias, a principal é a infecção da ferida operatória, né? É a grande complicação cirúrgica no tratamento da apendicite aguda. Você manipulou um apêndice inflamado, supurado, tinha contaminação ali, né? Às vezes, quando você fecha a barriga do paciente, sobrou alguma bactéria que faz um abscesso de parede. Então, infecção de ferida com abscesso de parede é a principal complicação pós-operatória. E uma última observação cirúrgica é com relação às vantagens da laparoscopia, as vantagens e desvantagens, né? Hoje em dia, sempre que possível, a gente prefere operar a apendicite aguda com uma cirurgia videolaparoscópica. Esse procedimento acarreta um maior tempo cirúrgico e ele é de maior custo que a laparotomia tradicional, né? E ele parece estar associado a um pouco mais de ferida operatória. Porém, de um modo geral, ele causa menos dor pós-operatória e por isso o paciente pode ser liberado para casa de forma mais precoce. Ele retorna às suas atividades de forma mais precoce, tem um menor tempo de hospitalização. Se ele desenvolver depois uma infecção de ferida, ele vai ter que voltar para o hospital. Mas os pacientes que não desenvolvem se beneficiam mais da laparoscopia, porque eles têm menos dor e menos internação, né, retornando logo às suas atividades laborativas.